Olá, pessoal. Meu nome é Daniel Andrade. Hoje eu estou aqui no canal do professor Edeni para falar de um tema novo para o canal, que é a bibliometria. Então, esse tema ele foi abordado em diferentes vídeos. Nesse primeiro vídeo, eu vou falar sobre alguns conceitos básicos que a gente precisa saber para entender melhor o que é a bibliometria, né, e o que envolve nessas análises bibliométricas. Então, se você tem interesse nesse assunto ou quer conhecer mais, ou trabalha com revisão bibliográfica, fica com a gente aqui nesses vídeos, que se vocês vão entender um pouquinho melhor desse processo, e até mesmo, quem sabe, potencializar essas revisões que a gente tem feito. Bem, antes de falar da bibliometria em si, né, a gente precisa entender alguns conceitos, como, por exemplo, o que é uma revisão bibliográfica. Então, existem, né, diferentes definições para isso, através de uma pesquisa rápida no Google. No Google, eu encontrei, por exemplo, essa definição: as pesquisas de revisão bibliográfica, né, ou revisão da literatura, são aquelas que se valem de publicações científicas em periódicos, livros, anais de congresso, determinação do estado da arte, revisão teórica, uma revisão empírica, e a revisão histórica de um determinado assunto, né? Então, o estado da arte vai ser aquela busca onde a gente vai tentar entender qual que é o contexto de uma determinada área da pesquisa. A gente vai entender o que está sendo publicado, o que tem sido desenvolvido naquele determinado tema. E o que é a revisão bibliométrica? A revisão bibliométrica é algo muito parecido com o estado da arte, só que trata-se de uma revisão sistemática da literatura com abordagens bibliométricas. A gente vai fazer uma busca sistematizada, que é um pouco diferente, né, do estado da arte, a qual será desenvolvida a partir de levantamento dos dados das bases de dados, do material já elaborado, constituído por artigos científicos, por exemplo. E o que é a bibliometria? Também a gente pode encontrar diferentes definições, e aqui uma das primeiras que foram reportadas lá em 1969, que é lançar luz, né, lançar conhecimento dos processos de comunicação escrita e o desenvolvimento da natureza e o curso de uma disciplina, né, à medida que isso é disposto através da comunicação escrita, por meio de contabilizar e analisar essas várias facetas da comunicação escrita e aplicação de métodos estatísticos e matemáticos para entender essa comunicação escrita, como que ela está disposta. Bem, a bibliometria também pode ser definida como um campo da ciência que estuda quantitativamente todos os tipos de dados bibliográficos, tais como títulos, palavras-chave, autores, referências citadas de artigos e livros, ou, através de uma pesquisa rápida no Google, né, ela pode ser definida como um campo das áreas da biblioteconomia e da ciência da informação, que aplica métodos estatísticos e matemáticos para analisar e construir indicadores sobre dinâmica e evolução da informação científica e tecnológica de determinadas disciplinas, áreas, organizações ou países. Mas por que a gente usar a bibliometria, né? Com a evolução, né, tecnológica e o desenvolvimento da internet, a gente tem uma gama de informações e isso é reportado rapidamente. Então, através disso, a gente tem uma enorme quantidade de documentos científicos publicados em uma variedade de áreas de pesquisa. Então, assim, a partir disso, né, os últimos dados, estima-se que cerca de 2,5 milhões de artigos científicos são publicados anualmente, e isso quer dizer que são 5 artigos publicados a cada minuto, ou seja, um artigo é publicado a cada 12 segundos, então o tempo que a gente está aqui conversando, um artigo é publicado. Então, é uma grande quantidade de informação disponível online, então é difícil a gente ter acesso, né, às informações de uma forma geral. Então, para a gente aproveitar e recuperar informações que a gente precisa, né, informações relevantes, a gente precisa de algumas técnicas especiais, e isso envolve a bibliometria, né, para a gente fazer essas buscas e entender esse contexto que a gente quer avaliar. Bem, e por que, né, usar a bibliometria ainda? A gente usa a partir de bases de dados online,
para pesquisar essas informações, né, esses artigos científicos, por exemplo. Então, você sabe como consultar uma base de dados online? A bibliometria, ela envolve muito além da busca, né, desses artigos, a gente vai ter que avaliar eles. Então, a partir disso, a gente aprende a explorar essas bases de dados melhor. Então, assim, pode ser que a bibliometria ela amplie o seu conhecimento sobre essas bases de dados e como utilizá-las. É também utilizada para medir a produtividade de periódicos, autores individuais, organizações e países, medir a eficiência ou qualidade de artigos científicos e periódicos, identificar organizações e grupos de pesquisas relacionados, né, como alguns grupos de pesquisa estão colaborando entre si, por exemplo, em um determinado assunto, elaborar indicadores, fazer uma revisão bibliográfica através de uma busca sistematizada. Então, a gente vai fazer uma busca sistematizada no caso da bibliometria, identificar tendências na pesquisa e crescimento de novas áreas, para prever tendências de publicações passadas, presentes e futuras. A gente consegue entender lá um determinado assunto ao longo do tempo e a estrutura desse campo da ciência. Então, existem diferentes aplicações para a bibliometria. Eu vou destacar aqui 3 principais, né, dentro da bibliometria, que é a avaliação da performance acadêmica, onde a gente vai avaliar a questão da produtividade e a qualidade, por exemplo, de artigos e periódicos, entender o desenvolvimento de um campo da ciência e a estrutura, né, no desenvolvimento desse campo da ciência ao longo do tempo, por exemplo, e a criação de novos métodos para a bibliometria, que é o desenvolvimento da bibliometria em si mesmo. Então, aqui eu quero destacar na bibliometria e o que eu vou, né, reportar mais nos próximos vídeos é a questão da performance acadêmica. Então, a gente vai falar aqui de dois grandes partes, né, análise de desempenho acadêmico e o mapeamento científico, que a gente vai utilizar softwares que vão ajudar a gente a fazer esses mapeamentos, esses entendimentos desses resultados. Então, falando um pouco mais da análise de desempenho acadêmico dentro da bibliometria, vai ser medir a produtividade, né, através de número total de artigos publicados, número de artigos publicados em um período de tempo. Por exemplo, também medir a qualidade através de citações. Então, medir lá o número total de citações, número médio de citações por artigo, taxa de autocitações, número de artigos altamente citados, índice H. Então, a gente vai usar esses resultados, né, de citações para avaliar, por exemplo, a qualidade. E, é claro, eu coloco aqui qualidade, produtividade, esses termos entre aspas, porque é difícil ser inferir de forma direta, né, que esses números estão diretamente relacionados a isso. Mas é claro, isso a gente tem que avaliar com cuidado e a gente vai falar um pouco mais sobre isso também. E medir o reconhecimento, que são indicadores como, por exemplo, fator de impacto de um periódico, número de citações, índice H também, certo? E o mapeamento científico já vai ser avaliações, por exemplo, de redes de conexão entre, por exemplo, instituições e autores que estão relacionados em um certo campo de pesquisa, um certo tópico de pesquisa. A gente pode observar também conexões de conceitos, né, através dessas publicações que a gente vai observar, né, e no caso aqui eu estou colocando a concorrência, por exemplo, de palavras-chave, e, por exemplo, também redes de citações, que é a cocitação, acoplamento bibliográfico, link direto, que são diferentes formas da gente avaliar através do mapeamento científico. Então, esse foi o primeiro vídeo. Então, no segundo vídeo, eu vou falar um pouco mais sobre os processos de fazer uma análise bibliométrica, né, em 5 passos para a gente fazer essa análise. E antes de vocês assistirem esse segundo vídeo, deixa o like aqui nesse vídeo, comenta, porque isso, de certa forma, diz para a gente se vocês estão gostando e motiva a gente a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Então é isso, eu agradeço pela atenção de vocês nesse vídeo e vejo vocês no próximo.